Sei que um dia voltará. Estamos te esperando. Um dia voltará. E aí, gente, beleza? Vocês ainda estão felizes? A gente está aqui para mais um 1037, mergulhados em escatologia. Esse é o terceiro episódio e nós vamos falar sobre os dias contados. Antes de eu falar sobre o tema, eu queria deixar dois recadinhos. O primeiro é sobre a biblioteca Doxa, que existe lá na nossa igreja, e lá tem um livro que chama Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. Vale muito a pena ler esse livro e ele está disponível, depois você busca lá no Instagram da Igreja CMD para você poder alugar esse livro, beleza? O segundo recado é curte, compartilha, comenta aí, vamos espalhar a mensagem, ok? Indo agora para o terceiro episódio, Dias Contados, eu queria começar o vídeo fazendo uma pergunta. Que tipo de pessoa precisamos ser para os últimos dias? Qual é esse tipo de pessoa? Qual é o estilo de vida Maranata? A gente tem falado muito sobre despertamento, responsabilidade. Essa é a tônica dessa série que a gente está fazendo aqui no YouTube. E aí então, qual é o estilo de pessoa que nós precisamos ser para os últimos dias? Como é ter uma vida de estilo Maranata? Qual é a perspectiva daqueles que aguardam o grande dia do Senhor? Como aplanar a terra para o rei retornar a ela? Como sermos João Batista de Deus? Vamos lá, alguém? Tem alguém me entendendo? E aí, eu queria ir com você em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11. Já que todas essas coisas estão, assim, em processo de serem dissolvidas, que tipo de pessoa cada um de vocês deve ser, nesse meio tempo, com comportamento santo e consagrado, e qualidades devotas e piedosas. Enquanto vocês esperam e ansiosamente aguardam, esperam e apressam a vinda do dia do Senhor, em razão do qual os céus flamejantes serão dissolvidos e os elementos materiais do universo se abrasarão e derreterão com fogo. Nós, porém, esperamos por novos céus e uma nova terra, de acordo com sua promessa, nos quais vai habitar a justiça, a retidão, a libertação do pecado e o correto posicionamento com Deus. Uau! Meu Deus, esse texto é muito bom. E eu queria pegar duas coisas do texto, porque já que nós estamos falando sobre um comportamento dos últimos dias, um comportamento nosso deve ser santo e consagrado. E nós devemos ter as qualidades de devotos e piedosos. Uau, tem alguém me entendendo? E aí, falando sobre isso, o que é ter um comportamento santo e consagrado? É ser íntimo e intencional. Meu Deus, vamos lá. Nós precisamos ter um estilo de vida que agrada o Senhor, que é um aroma agradável ao Senhor. De que maneira? Sermos íntimos dele. Lembra, acho que no primeiro vídeo eu falei das 10 virgens, nós precisamos manter o óleo, nós precisamos ter intimidade com o rei. Nós não precisamos ler a Bíblia inteira em um mês, nós precisamos durante 20 anos, até que Jesus volte, estar lendo a Bíblia. Então nós precisamos ter uma intimidade constante e intencional. Nós precisamos ser intencionais na nossa busca por Deus, na nossa direção a respeito de Deus, nas nossas escolhas diárias, no que nós gastamos tempo, força e energia. Então nós precisamos ter um comportamento santo e consagrado, íntimo e intencional. E nós também precisamos ter as qualidades de devotos e piedosos. O que isso significa? Nós precisamos ser uma noiva adornada, uma noiva ataviada ao Cordeiro de Deus. Nós precisamos estar totalmente prontos para o Senhor. E nessa caminhada, até que tudo isso chegue ao fim, se consuma, nós precisamos entender que o Espírito Santo está caminhando lado a lado conosco, nos ajudando para que nós nos tornemos a pessoa que nós devemos ser. Sabe? Eu quero melhorar isso que eu estou falando. Então, como igreja, nós precisamos estar adornadas, ataviadas com as qualidades de devotas e piedosos. Só que, de que maneira?
andando com o Espírito, se movendo no Espírito, permitindo que a graça de Deus nos ensine, nos eduque, renunciando às paixões carnais. E para quê? Para que nós nos tornemos o que nós devemos ser. Nós sejamos a noiva do Cordeiro. E é muito legal que Paulo, ele teve esse estilo de vida. E aí está relatado lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: pois eu já estou prestes a ser sacrificado. Minha vida está prestes a ser derramada como uma oferta de libação. O tempo do meu espírito ser liberto do meu corpo está próximo, e eu brevemente irei livre. Ou seja, Paulo, ele pega uma oferta que era feita na antiga aliança, uma oferta derramada, uma oferta de libação, que era derramar um vinho, e ele aplica isso na vida dele. Então ele diz que ele já é uma oferta pronta ao Senhor, ele é uma oferta prestes a ser derramada para o Senhor, agradável ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Então qual é o estilo de vida que espera ansiosamente e apressa a vinda do Senhor? É um estilo de vida que é uma oferta derramada, que é um sacrifício vivo, que se entrega santa, consagrando em devoção e em piedade, com intimidade e intencionalidade, como uma noiva ataviada para o Cordeiro. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? E para a gente concluir esse ensino, vamos lá, dom da repetição. Nós precisamos nos tornar o que devemos ser numa caminhada com o Espírito para ser uma oferta agradável ao Senhor. Esse é o estilo de vida da última geração. E aí eu queria ir com você lá em Salmos, capítulo 90, versículo 10. Esse é um Salmos que foi escrito por Moisés, que diz o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meu Deus, então o que é isso, ter os dias contados? São dias que o Senhor está contando. Não são dias corridos, dias naturais, dias do Cronos, mas são os dias em que Deus anotou como um dia contado. Por que o Senhor, ele anotou esse dia como um dia contado? Porque esse dia você gastou tempo na presença, porque esse dia você teve intimidade com Ele, porque nesse dia você foi santo, consagrado, devoto e piedoso. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensine a contar os nossos dias com sabedoria, sabe? Gastar força, tempo e energia no lugar certo, na porção certa, em Cristo, naquilo que de fato importa. Nós não devemos gastar tudo que nós temos numa vida passageira e momentânea, como Ele coloca no versículo 10. Mas nós devemos depositar tudo que nós temos naquilo que é superior, naquilo que é eterno, naquilo que nós aguardamos com grande expectativa. Vocês estão entendendo? Então eu e você precisamos nos posicionar, assumir a responsabilidade e estar desperto a ter uma vida de um comportamento santo e consagrado, com as qualidades de devotos e piedosos, como uma noiva adornada, com os dias contados na presença de Jesus. Porque mais vale um dia na presença de Jesus do que 1000 em outros lugares. Então é isso, pessoal. Um estilo de vida maranata gasta tempo com o Senhor. Beleza? Então é isso e até a próxima. Valeu!